Certo, Sr. Zé. Qual é a nossa manchete de hoje? A nossa manchete de hoje é a seguinte: independentemente de qualquer declaração que você tenha ouvido do presidente Trump, da Casa Branca ou do governo, todo esse barulho que você ouviu, por favor, ignore. Porque Omã e o Irã, com o apoio muito significativo do Paquistão, que está agindo em nome da China, já avançaram. Não estão apenas avançando, já avançaram. Hoje é 30 de junho, fim do mês, e eu estou aqui com meu grande amigo Pepe Escobar, um repórter de renome mundial, muito respeitado. A gente vai trazer para você uma edição especial do Transition Protocol e o Pepe vai explicar como vamos conduzir essa sessão. Então vai lá, Pepe. Obrigado, Zulfikar. Olá, pessoal. Saudações aqui do coração da OTAN. Não vou dizer exatamente onde estou, mas posso adiantar que é fora de Paris. Hoje a gente tem algo bem especial. Temos um conjunto de notícias de última hora, bem complexas, então vamos fazer algo um pouco diferente. Eu vou ser o entrevistador. Vou entrevistar o Sr. Zé sobre o que temos. E claro, isso vai contrariar muitas ideias pré-concebidas sobre o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos. Então vamos direto ao ponto. Sr. Zé, qual é a nossa manchete de hoje? Okay, Mr. Z, what is our headline today? Our headline today is that regardless of A nossa manchete de hoje é a seguinte: independentemente de qualquer declaração que você tenha ouvido do presidente Trump, da Casa Branca ou do governo, todo esse barulho que circulou, por favor, desconsidere. Porque Omã e o Irã, com o apoio muito significativo do Paquistão, que está agindo em nome da China, já avançaram. Não é que estejam avançando, eles já avançaram. Tomaram uma decisão irrevogável. Serão as nações soberanas que vão controlar o Estreito de Hormuz. Serão eles que vão decidir como ele será administrado. Como tudo que diz respeito à operação do Estreito de Hormuz será gerido daqui para frente. Arrecadação de receitas, remoção de minas, garantia de segurança máxima nas passagens e controle total em todos os aspectos. E eles rejeitaram, e eu quero enfatizar essa palavra, rejeitaram qualquer sugestão de que algum país estrangeiro participe disso. E essa mensagem é dirigida em especial aos Estados Unidos. Desculpa interromper, mas isso é muito importante. Por que tipo de evidência a gente tem até agora, vinda das nossas fontes, para sustentar isso? Bem, existem algumas evidências que são públicas. Não, na verdade, não exatamente públicas. Bom, um pouco de resistência. Mas há muitas evidências, muitas mesmo. É como se a gente estivesse olhando, o mundo inteiro estivesse olhando para o que está saindo do chão. Umas pedras que parecem só pedras, mas tem uma montanha inteira embaixo disso. E nós temos o privilégio de mostrar o que está por baixo da superfície. A decisão absolutamente firme de Omã e do Irã, com o apoio do Paquistão na parte de segurança, de serem os líderes das nações soberanas que vão administrar o Estreito de Hormuz. Ok, Zulfikar, me desculpa, mas eu preciso interromper de novo. A gente tem alguma prova concreta de que o Irã e Omã já chegaram a um acordo sobre como administrar o Estreito de Hormuz? Ou isso ainda está em andamento? O que ainda está em andamento são os detalhes do processo. O que não está em andamento é a decisão que já foi tomada entre o Irã e Omã. Ela é confidencial por enquanto, mas deixará de ser logo depois do funeral do antigo líder supremo, Ali Khamenei. Então quem mais sabe desse acordo? Só o Paquistão. Em relação a Aedes, sempre foi um Paquistão. Certo, então isso está resolvido. É um entendimento a 4 partes, com a bênção da China, claro, porque tudo o que está acontecendo nesse alinhamento tem a bênção da China. E quanto à Arábia Saudita e algumas outras notícias de última hora que temos sobre uma evolução, eu não diria um conflito, mas uma economia em transformação. Talvez um novo entendimento
entre a Arábia Saudita e o Iêmen. New understanding between Saudi Arabia and Yemen. I will be happy to provide you more information. Eu fico feliz em te passar mais informações sobre isso. Mas preciso avisar que o seu vídeo tá travando. O áudio tá bom, mas o vídeo tá travando. No começo tava tudo certo, mas agora ficou bem ruim. Tá um pouquinho melhor agora. A little bit better now. So I to cut that toss thing. you have to. Vai ter uma editora. Sim, ela vai ser editora. Be an editor. Hey, look, Olha minha esposa, agora há pouco. Just now it's okay. Agora tá tudo bem. It's okay. Agora tá tudo bem. But when you Mas quando você se inclina para trás, quando fica recostado, talvez seja nesse momento que o som começa a falhar. Tenta sentar um pouquinho mais perto da câmera. nearer your camera. yeah. Sim, eu tô aqui na frente da minha câmera, na verdade. Yes. Yeah, a little bit better now. Not better. Yes. Sim, sim, um pouco melhor agora. Agora sim, melhor isso. Então eu gostaria de responder em duas partes. Uma parte diz respeito ao Irã, ao Omã e à estrutura imediata de segurança do Estreito de Hormuz. Essa é uma parte. E nesse ponto, o Paquistão está muito alinhado com o Irã e com o Omã, com o apoio da China. Já dissemos isso antes e eu reforço essa posição. A outra parte é aquela em que o Paquistão também está profundamente envolvido, que é a relação de estilo semelhante à da OTAN, com o Reino da Arábia Saudita. O Paquistão já tem 8.000 soldados destacados na base aérea King Abdulaziz e tem autoridade para enviar até 80.000 tropas. To deploy as many as 80,000 troops. Sim, a gente já falou sobre isso antes. Yeah, that includes Air Force personnel, that includes Sim, isso inclui pessoal da Força Aérea, inclui jatos, inclui a Marinha. Eu não acredito que até agora a gente tivesse dito que o Paquistão recebeu permissão para enviar a Marinha. Isso acontece em várias partes da Arábia Saudita. E a causa imediata de tudo isso é o que se percebe como uma ameaça de baixo nível. Não uma ameaça grande, mas uma ameaça de baixo nível, vinda do Ansarullah. E no caso do Paquistão, o financiamento vem dos Emirados Árabes Unidos, que atuam como um intermediário de Israel. Mas o Paquistão não considera isso uma grande ameaça. A Arábia Saudita também não considera isso uma grande ameaça. E no fim das contas, espera-se que a relação entre os três acabe sendo resolvida. Não se espera que Excuse me. Com licença, o que tudo isso tem a ver com Ansarallah? What do you have to do with Ansarallah? Ansarallah is the face. Is what? Ansarallah é a face. A face do quê? A face urgência que supostamente está defendendo seus interesses contra a Arábia Saudita. Against Saudi Arabia. No, no, Backed by UAE. Zulfikar, sorry, that's. Não. Olha, eu já estive no Iêmen. Conversei com eles, visitei todos os lugares. Então, não é assim que as coisas funcionam. That's not how it works. Yes, okay. Tá certo. Me diga uma coisa. Pelo que eu entendo é assim. Mas vou ficar feliz se você puder me explicar melhor. To be educated by you. Ansarallah is not threatening anything against Saudi. Ansarallah não está fazendo nenhuma ameaça contra a Arábia Saudita. O ponto central para o Ansarallah é o que vai acontecer com o memorando de entendimento e se Israel vai respeitar as diretrizes desse acordo. Se não respeitar, haverá consequências organizadas pelo Ansarallah contra interesses israelenses. Isso é outra questão. E claro, a Arábia Saudita também respeita o que está previsto no memorando. Saudi Arabia respects what's in the MOU as well. That is partly, in fact, mostly correct. Isso é em parte, na verdade, em grande parte, correto. E é aí que os assessores paquistaneses estão atuando ativamente, junto com os chineses, com o Ansarallah, com os Emirados Árabes Unidos e com a Arábia Saudita. A expectativa é que isso não se torne um obstáculo para a implementação do memorando de entendimento. As a roadblock to the implementation of the MAU. Okay, Certo. Então, é o obstáculo. block then. There is not expected to be a roadblock. Não se espera nenhum obstáculo. De acordo com as informações de inteligência que eu conheço, isso deve levar menos tempo. O funeral deve durar mais 3 ou 4 dias. E depois o próximo passo vai ser identificar os locais onde essas pessoas, ou seja, os americanos, paquistaneses e iranianos, vão se encontrar. A partir daí, eles seguem para a próxima etapa. Iranians will meet
and they will move to the next step. Então isso quer dizer Islamabad 2.0, 3.0, certo? Correct. Não vai ser em Islamabad. Não vai. E neste momento, todas as negociações do memorando de entendimento estão na prática mortas, ou no mínimo em coma profundo. And that is where our breaking news is, that it is not dead. Our breaking news, I've said repeatedly, is that it is, to the outside, uninformed observer, they are dead, but they are very much underneath the surface, alive and ongoing conversations. I will make one other announcement that is not there in the world yet, which is that J.D. Vance is very much in favor of reviving the MOU to back to where it was, but he is facing a lot. Mas ele está enfrentando bastante resistência do Marco Rubio. Eu ouvi isso várias vezes de fontes muito altas e eles estão cientes disso e tomando medidas para reagir. And they are taking measures to counter that. Então, podemos dizer que depois de todas as cerimônias ligadas ao funeral do Ayatollah Ali Khamenei, o memorando de entendimento vai, de certa forma, ser retomado em algum momento. No, I will go even further than that, Pepe. I will say Não, that eu vou além disso, Pepe. that I am aware. Eu diria que, por tudo que eu sei, por tudo que minhas fontes me dizem, e eu ouvi isso diretamente de pessoas que estavam na mesa, elas disseram com todas as letras que a gente pode apostar nisso. O memorando de entendimento vai ser retomado e vai voltar a ser implementado. Pode até ter um pouco de encenação em torno disso, mas ele vai reaparecer como a estrutura que define a região, tanto do ponto de vista geopolítico, quanto do ponto de vista de quem controla o quê. Also from the standpoint of who is controlling what. Follow the money. Tá bom, então vamos seguir o dinheiro. Dá para dizer que, dentro de mais ou menos uma semana, ou até o dia 9 de julho, que é o último dia da cerimônia fúnebre do Ayatollah Ali Khamenei em Mashhad, o Irã vai receber algum dinheiro no banco? Sério mesmo? In the bank? Really? Yes, I am told that Oman. Sim, me disseram que Oman e o Catar vão transferir o que resta, o saldo dos 6 bilhões de dólares, para o Irã. Também me disseram que os Emirados Árabes Unidos já enviaram 3 bilhões de dólares para lá. Então podemos dizer com razoável confiança que o Irã vai ter 9 bilhões de dólares dentro de uma semana. Mas as conversas continuam para além disso. From now. With conversations going on for more. É, mas isso ainda não foi confirmado. Our job is Nosso trabalho é contar para todo mundo indo o que a gente sabe. Nosso trabalho não é o que sendo de conhecimento público. what is known in public. Eu sei, mas o nosso trabalho também é ser extremamente crítico em relação ao que está acontecendo. And that is your job. Esse é o seu trabalho. E o meu é trazer as informações brutas para você. É por isso que a gente tem tanto respeito por você, porque você me mantém honesto. Be honest. The point is, let's say A questão é a seguinte: digamos que daqui a uns 10 dias, se a gente puder confirmar que o Irã recebeu pelo menos 6 bilhões de dólares, talvez 9 bilhões, então o memorando volta para os trilhos. Porque basicamente, o que o Irã está dando a entender nessa fase meio em coma do acordo é que, primeiro, eles precisam recuperar parte do dinheiro deles. Aí sim vão voltar a conversar. E claro, toda essa encenação faz sentido por enquanto. É um grande teatro, e os americanos estão aproveitando isso mais uma vez. Mas na prática, há pouquíssimos compromissos por parte dos Estados Unidos. Até agora, eles não estão cumprindo nenhum. very few American commitments on that. They are not respecting any commitments so far. Correct. And the biggest news we can Correto. I can transmit to the E a maior notícia que eu posso transmitir ao mundo, porque sou eu quem traz essa notícia. Eu fui quem ouviu, quem conversou com as pessoas, quem percebeu o tom delas e tudo que me mostra que o que estão dizendo é verdade. Fui informado de que por baixo dos panos, a delegação que saiu do Paquistão e que está conversando com seus colegas iranianos neste exato momento, conseguiu trazer o memorando de entendimento de volta ao ponto em que estava. E ele vai ser implementado. 100%. Não 99%, 100%. 100% ele vai ser implementado. E o atraso é intencional, não necessariamente imposto. by
designed, not necessarily by dictate of Yeah, what is okay, going on designed with by who? Projeto por quem? Pelo Irã? Iran. Yes, of course, they are not in a hurry, first of all. Yes. And Sim. E eles estão dizendo que vão fazer as coisas no ritmo deles. E neste momento, 4 pessoas precisam ser enterradas em Mashhad. Be buried in Mashhad. Elas vão ser reenterradas em Mashhad. É o Ayatollah, a nora do Ayatollah, a bisneta do Ayatollah e mais uma pessoa. Todos vão ser reenterrados, e a esposa do Ayatollah também será reenterrada no Irã, em Mashhad. Então eles vão cuidar disso primeiro. Essa foi a promessa deles quando a guerra aconteceu. E depois que isso for feito, tudo o que eles vêm discutindo com os paquistaneses, e que já recebeu a bênção dos chineses, será colocado em prática. O memorando de entendimento vai voltar, e o Sr. Trump não vai ter opção. Me dizem repetidamente que o Sr. Trump está numa situação apertada. Eu uso esse termo de forma gentil, tá? De maneira caridosa. Ele está numa situação apertada. Pode gritar, pode falar o quanto quiser, mas vai ter que sentar à mesa e cumprir a parte dele. All he wants, but he has to come to the table and implement his part. very important. According to Muito importante. De acordo com as nossas fontes, Zulfikar, sobre o que exatamente os mediadores paquistaneses estão conversando com os sauditas em relação ao memorando de entendimento. about the MOU. The specifics that I'm privileged to know. As informações específicas que eu tenho o privilégio de saber são que o relacionamento entre o Irã, a Arábia Saudita e o Catar vai ser normalizado muito, muito em breve. E, se possível, o Catar vai se juntar ao acordo de defesa com a Arábia Saudita. Logo depois, haverá outros países, alguns que talvez surpreendam você, como o Bahrein e mais 1 ou 2 países. Os Emirados Árabes Unidos vão ser os últimos a entrar, mas ainda acreditam que até dezembro pode haver um espaço para eles, e o Kuwait também vai se juntar. E tem algo bem surpreendente, algo que a maioria das pessoas nem imagina. O Egito está muito interessado em ter algum papel nesse acordo de defesa. Depois que os Estados Unidos deixarem a região, o Egito vê como do seu interesse assumir um papel de segurança e já está em conversas com os paquistaneses e os sauditas. They're in conversation with Pakistanis and Saudis. We all know that the United States, the hyperpower, Todos nós sabemos que os Estados Unidos, essa hiperpotência, nunca vão sair voluntariamente da Ásia Ocidental. Isso é outra história, claro. Mas, basicamente, esse cenário muito promissor, para usar uma expressão de que nossos amigos chineses gostam bastante, pressupõe um novo guarda-chuva de segurança na Ásia Ocidental, organizado pelo Paquistão e discutido com o Irã, com a aprovação iraniana. Então, no fim das contas, o que nossas fontes estão dizendo é que esse processo está avançando. Acontece o que acontecer no meio do caminho. following through whatever happens in between. Correct. Absolutely correct. And Correto, totalmente correto. E isso é uma força que se move sozinha, que no momento não tem nada que a detenha. A Turquia apoia fortemente isso. O Azerbaijão e a Ásia Central também estão firmemente por trás disso. Azerbaijan, Central Asia is strongly behind this. Well, that's Olha, essa é uma longa história. A gente poderia discutir isso por horas. É bem complicado. complicated. I understand, but just to give it dimension. Eu entendo. Mas só para dar uma noção, para colocar isso em perspectiva, o Azerbaijão é um grande fornecedor de petróleo. E pelo que eu sei, o Azerbaijão recebeu muita ajuda em segurança do Paquistão, incluindo os caças JF-17 Thunder, dos quais eles estão bem satisfeitos, além dos mísseis PL-15 e um monte de outras coisas como treinamento e por aí vai. Então eles se sentem, de certa forma, comprometidos com o acordo que está em andamento. Na minha visão, eles vão ter um papel importante. O Egito vai ter um papel importante. A Turquia vai ter um papel importante. E isso vai acontecer, gostem os Estados Unidos ou não. Serão eles juntos que vão forçar a saída dos Estados Unidos. Pode acontecer em 6 meses, pode acontecer em 9, mas não há dúvida de que vai acontecer. E é esse o valor que a gente traz para o nosso público, saber ler nas entrelinhas. That we bring to our audiences of reading behind the lines. Well, I think this is a wrap up because Bom, acho que é um ótimo encerramento, porque não dá para ser mais revolucionário do que isso, se isso realmente acontecer, né?
Obrigado, Zulfikar. Certo, temos uma série de notícias de última hora para vocês assimilarem, bem no meio da Copa do Mundo, aliás. Então, muito obrigado. E a gente volta na semana que vem. O Larry na segunda, eu na terça e nós três juntos na quarta. The three of us together on Wednesday. Mr. Z, Senhor Z, nós três vamos estar aqui amanhã. Quarta-feira é amanhã. Ah, é mesmo? oh yes, I'm so sorry. Me desculpa mesmo. Eu tô muito nervoso. So sorry. Eu tô surtando. Talvez porque eu esteja em Natustão, eu tô surtando. I'm freaking out. Okay, three of us tomorrow. Don't miss it. 3 de nós amanhã. Não perca. O que eu sugiro para o nosso público global, e é realmente global agora, porque, graças aos nossos parceiros, estamos sendo traduzidos para 12 idiomas no mundo todo, é o seguinte. O Pepe, nosso repórter mais experiente, vai ter a tarefa de digerir os muitos pontos de última hora que eu passei para ele, devo dizer, sem nenhum aviso. Ele tem estado ocupado, se mudando da cidade para o interior, onde está agora, e muito feliz. Ele ouviu tudo que eu disse para vocês, uns 5 minutos antes de vocês ouvirem. About everything I said to you 5 minutes before you heard it. So, Literally. being responsible Então, como o repórter responsável que ele é, ele está agora tentando absorver rapidamente tudo o que eu estou dizendo. A ideia é que amanhã, quando a gente se encontrar, ele já tenha digerido tudo isso. Assim, a conversa vai ser muito mais proveitosa para vocês, porque vai ter uma visão mais profunda dele, uma visão mais profunda do Larry, que tem experiência na CIA. E eu sou quem traz as notícias, as boas e as ruins. Na verdade, não tem notícia ruim. É tudo boa notícia para quem quer ver os Estados Unidos fora daquela região. Agora, é ruim para quem quer que os Estados Unidos continuem lá, o que sinceramente eu não entendo por quê. bad news for those who want the US to stay in the region, which I don't know why they would want that. But in any case, tomorrow would be a much better Mas de qualquer forma, amanhã a conversa vai ser bem melhor, eu prometo. Porque as pessoas que conseguem absorver o assunto já vão ter tido tempo para pensar sobre isso e trazer a própria visão. Então, muito obrigado a todos, no mundo todo. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque sem isso, a gente não sobrevive. O algoritmo exige isso. Muito obrigado, Pepe. E me desculpa por ter jogado tudo isso na sua porta antes da hora. Normalmente eu não faço isso antes de levar o assunto para o público, mas você foi super parceiro, entrou na brincadeira e fez as perguntas certas. Então a gente se vê amanhã. Valeu, obrigado, tchau. Vou encerrar aqui agora. Cheers. Thank you. Bye bye. I'm going to hit stop right now. Just